Muito bom dia, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja em cada coração aqui nessa manhã, amém? Que alegria estarmos reunidos sob o mover, sob a presença do Espírito Santo de Deus, para estarmos cultuando o nosso Deus, rendendo louvores, adorações, com cânticos, com orações que nós fizemos aqui, e também agora recebendo a palavra de Deus aos nossos corações. Antes de darmos início à palavra, eu quero passar um aviso, na verdade 2 avisos. O primeiro aviso é que o Vini está ali ao fundo, aguardando os pré-adolescentes do 6º ao 8º ano, né, os nascidos em 2010, 2011, 2012, nesse momento terão um espaço, uma sala própria, podem descer com o Vini, que está ali. Olá, Bela, Arthur, os pré-adolescentes. Não é pré-adolescente? Desce lá. Pré-adolescente, aproveita esse momento, esse espaço muito bom de mensagem apropriada aos corações. Que Deus abençoe a vida de vocês. O segundo aviso que eu quero trazer aqui para a nossa Igreja Presbiteriana do Parque é sobre a programação de Páscoa. Nós teremos na sexta-feira, dia 7 de abril, às 19 horas, guarde bem, anote na sua agenda, sexta-feira, 19 horas, aqui na Igreja Presbiteriana do Parque, o culto Tenebras. Tenebras vem do latim trevas, uma expressão de João Calvino, quando ele diz pós tenebras lux, após as trevas a luz, e no culto de sexta-feira, nós teremos uma reflexão sobre a obra de Cristo Jesus na cruz. Por isso, o culto se chama Culto Tenebras. A gente vai mergulhar com muita reverência diante daquilo que Cristo Jesus sofreu por nós na cruz. Nós teremos uma experiência de nos conectar com o sofrimento daquilo que o Salvador fez por mim e por você, e isso vai preparar os nossos corações, vai, de certa forma, nesse culto, mexer com os nossos corações, no sentido do sofrimento de Cristo Jesus, onde nós aguardamos com grande expectativa a segunda programação, que vai ser no domingo, às 10 horas da manhã, o culto da ressurreição, domingo de Páscoa, às 10 horas da manhã, no dia 9 de abril. Então, teremos 2 cultos especiais. Sexta-feira, 7 de abril, culto Tenebras, e no domingo, o culto da ressurreição, no mesmo horário, às 10 da manhã. Quero lembrar vocês que nós estamos nesse período de quaresma, uma estação da quaresma, né? Você deve ter observado aí, nossa, a toalha na cor roxa, é uma cor que simboliza um tempo de confissão, um tempo de contrição e de arrependimento, onde durante essa temporada de quaresma, nós olhamos com coragem para quem nós somos, descobrimos o quão miseráveis pecadores nós somos e o quanto nós necessitamos da graça salvadora de Cristo Jesus. Então, todo esse tempo de quaresma é um tempo de jejum, é um tempo de contrição, é um tempo de confissão, é um tempo de arrependimento, onde nós aguardamos a celebração do domingo de Páscoa e relembramos e adoramos o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, nos salvou dos pecados, ressuscitou no 3º dia, mostrando que Ele tem a vida plena e abundante. Esses são os 2 avisos, guarde em sua agenda, deixe reservado essa data. Bom, vamos lá, mais uma vez, graça e paz a você que está aqui nessa linda manhã. Hoje é a 9ª e penúltima mensagem dessa série Mais Fundo. Nós estamos ao final dessa série, semana que vem a gente conclui ela, serão então 10 encontros dessa série Mais Fundo, e depois de nós mergulharmos em reflexões tão significativas sobre santificação, justificação, nossa união com Cristo Jesus, a vida desenvolvida num mundo que contém dores, num mundo que contém tribulações, num mundo que contém angústias. Afinal, esse foi o tema da semana passada, quando a vida dói. Hoje nós chegamos num ponto prático. Como que eu e você vamos desenvolver de maneira
prática essas verdades que a gente aprendeu ao longo dessa série. Como no dia a dia absorvemos tudo isso que conversamos no nosso coração e praticamos no sentido de haver realmente uma transformação de vida numa vida mais profunda. Resposta. Eu já vou te dar a resposta agora no início. Respiração correta. Nós vamos hoje aprender a respirar corretamente, inspirando e expirando. Por isso que o tema de hoje é esse: inspira, expira, respira. Eu sei que você já ouviu inspira, expira, não pira, né? E você já deve estar pensando nisso. Também faz parte, né? Porque a respiração ajuda você a não pirar, mas a ênfase é inspira, expira, respira. Vamos respirar adequadamente. Através, obviamente, dessa metáfora da respiração, eu vou te convidar a, nessa manhã, a considerar duas práticas fundamentais para a saúde da nossa alma. Assim como nós precisamos inspirar e expirar, você precisa compreender que ler a Bíblia é inspirar. Orar é expirar. Hoje nós vamos conversar sobre isso. Abra sua Bíblia num texto que se encontra lá em João capítulo 17, apenas um verso, o verso 17 de João 17, um pequeno trecho da oração de Jesus. João capítulo 17, verso 17. João capítulo 17, verso 17. O texto está projetado aqui também. E como se trata de apenas um verso, eu vou te convidar a fazermos juntos essa leitura. Pode ser? No 3, vamos lá? 1, 2, 3 e... santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mais uma vez, vamos lá? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Feche os teus olhos, vamos orar. Ó Deus, Pai de amor, na certeza de que a tua palavra é a verdade, na confiança e na graça dessa oração de Cristo Jesus para os seus discípulos e discípulas que se encontram aqui nessa manhã, nós pedimos que o teu Santo Espírito venha soprar sobre os nossos corações, para nos trazer o entendimento e nos ensinar a respirarmos corretamente. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Inspire. Eu não sei se algum dia você já parou para pensar nos benefícios de uma boa respiração. Nós temos algumas pessoas aqui que trabalham na área de saúde, trabalham na área de esportes, então são pessoas que praticam esportes, então vocês já sabem a importância da respiração. Quando nós respiramos adequadamente, melhoramos nossa ventilação pulmonar, aumentamos o volume de ar dos nossos pulmões. Quando a gente aumenta o volume de ar dos nossos pulmões, nós fazemos com que mais de 400 alvéolos pulmonares trabalhem, sendo que muitas vezes eles não estão trabalhando quando você não está respirando corretamente. Nós mobilizamos as secreções das vias aéreas respiratórias, nós facilitamos a hematose. Você vestibulando, cai no Enem, sabe muito bem o que é hematose. Hematose é aquela troca, que acontece no sangue venoso cheio de gás carbônico, ali no alvéolo pulmonar ele troca, vira sangue arterial cheio de oxigênio. Isso acontece quando você respira corretamente, levando oxigênio para todo o organismo. Levando oxigênio para todo o organismo. Nós acabamos de ler as palavras de Cristo Jesus: santifica-os na verdade. Antes de mais nada, deixe-me explicar o que é santificar. Santificar, de acordo com a teologia bíblica, é separar. É você separar algo para. É você dedicar algo para Deus. No caso da oração de Cristo Jesus, significa literalmente para sermos separados, para sermos dedicados na verdade de Deus, ou seja, dedicados na palavra de Deus, pois a verdade é a revelação de Deus. A Bíblia contém a verdade de Deus.
Esse livro aqui contém as verdades, as palavras de vida eterna. Isso significa que essas palavras, elas têm o poder de nos moldar, de transformar os nossos corações, de nos alimentar e, utilizando dessa metáfora, de oxigenar a nossa alma, oxigenar a nossa vida em todas as esferas. Por isso que ler a Bíblia é inspirar, é trazer oxigênio. O problema acontece quando nós respiramos errado, né? Todo mundo respira errado fisicamente, né? Às vezes você passa lá por um médico, você passa por um fisioterapeuta, e aí ele sempre vai te dar alguma dica de como respirar corretamente e de fazer o seu pulmão se adequar de uma maneira que traga a saúde. Mas não somente fisicamente nós nos equivocamos, mas a ênfase da nossa mensagem aqui é espiritualmente. Por causa do pecado, e quando eu digo pecado, eu falo sobre um estado de desconexão, tudo está em desordem, tudo está em caos. Nós não olhamos para nós mesmos de uma maneira correta. Nós não olhamos no espelho de uma maneira correta. Nós não olhamos e não consideramos os nossos amigos, irmãos, o próximo de uma maneira correta. Isso por causa do pecado. Nós não olhamos para Deus corretamente. Muitas vezes a gente tem visões extremamente equivocadas a respeito de Deus, achando que Deus é uma espécie de um punidor, um grande guarda-livros, alguém zangado com um raio na mão, pronto para te aniquilar. E nós precisamos olhar para Deus a partir de Cristo Jesus. Nós muitas vezes não confiamos naturalmente no direcionamento de Deus, nós não procuramos as verdades de Deus em primeiro lugar, não somos sábios muitas vezes porque assumimos que nós sabemos de tudo, não é verdade? Não preciso procurar, eu sei disso, eu sei como é que faz. O que é tudo isso? Uma respiração errada. Uma respiração equivocada. É a nossa alma respirando de uma maneira não correta. Então nós precisamos inspirar corretamente para sermos reconstruídos através das verdades contidas aqui na palavra de Deus. A leitura da Bíblia é uma ferramenta fundamental que Deus usa para nos transformar, para nos ensinar, para remover o pecado e oxigenar as nossas vidas, para então vivermos da maneira como Ele nos desenhou. Ora, pastor, mas isso é muito básico. Pastor, isso é muito tranquilo. Pastor, isso eu aprendi quando eu era pequenininho na igreja. Isso eu aprendi quando eu passei por uma EBF, uma escola bíblica de férias. Pastor, eu já sei disso. Pastor, me ensinaram que é uma vitamina BO. Eu sei e que bom que talvez você saiba disso. Mas a grande questão é por que nós não praticamos? Ou por que nós não estamos respirando da maneira correta? Quando nós respiramos errado, nós acabamos pensando que as nossas obras podem nos salvar. Nós respiramos errado quando assumimos que nós não temos valor nessa vida. Nós respiramos errado quando achamos que as coisas deste mundo, como nós dissemos em outras mensagens, as riquezas deste mundo, talvez sejam a solução para os nossos problemas, e não são. Mas quando nós inspiramos a palavra de Deus, quando respiramos corretamente, aí nós descobrimos o quê? Que é Deus quem vem ao nosso encontro, e é Deus quem nos resgata de nós mesmos com base na obra de Cristo Jesus. Que nós somos preciosos, que nós sim temos valor, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós descobrimos que a presença e a graça de Cristo Jesus é tudo o que nós precisamos para que a nossa vida seja leve, para que a nossa vida seja graciosa. Ou seja, a palavra de Deus, ela oxigena toda a nossa vida. Portanto, esse é o nosso primeiro ponto, que eu quero que você guarde com você. Pode passar mais um slide, por favor? Mais um. Inspirar é oxigenar. Inspirar é oxigenar. Disse Jesus, santifica-os na verdade. E se ler a Bíblia é inspirar, logo, a leitura bíblica não apenas impede uma asfixia espiritual,
A leitura bíblica não apenas impede uma asfixia espiritual, o que já seria de grande importância isso para as nossas vidas, né? Mas mais do que isso, a leitura bíblica, ela oxigena as nossas almas na verdade, ela traz vida, ela revitaliza o nosso interior, ela vivifica as nossas almas, e da mesma maneira que o ato de inspirar enche os nossos pulmões, inspirar a palavra de Deus enche as nossas almas. Enche as nossas almas. Oxigenar traz calma. Oxigenar evita ansiedade. Oxigenar traz foco. Oxigenar traz sabedoria, não apenas no âmbito físico e biológico, mas quando nós estamos falando sobre a infusão da palavra de Deus sobre os nossos corações, nós estamos falando sobre a oxigenação numa esfera espiritual. E o que eu quero te dizer? Que hoje você pode ter amigos leais que trazem palavras de conforto para você. Amigos leais que estão te trazendo palavras que são verdadeiras hoje, mas que amanhã esses seus amigos podem estar em outro lugar. Hoje você tem pais cristãos e que orientam você na sua vida, mas o caminho natural da nossa jornada aqui nos diz que em breve os nossos pais não mais estarão aqui para nos trazer orientações e conselhos. Hoje você tem acesso aos conselhos do seu pastor, hoje você tem acesso aos conselhos do seu líder de PGV, o qual você pode pedir um conselho, um contato, mas pode ser que no momento específico ele não esteja disponível para responder um anseio do seu coração. E semana passada nós falamos um pouco sobre a realidade de que tudo neste mundo é finito. Tudo nesse mundo é efêmero, tudo nesse mundo é transitório. A relva, ela murcha, as flores, elas caem, mas a palavra do nosso Deus, essa permanece para sempre. Ou seja, a palavra de Deus, ela permanece imutável, ela permanece infalível, ela permanece infinita, trazendo respostas para você em absolutamente todas as circunstâncias. Tudo nesse mundo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela traz conforto, ela traz resposta, ela traz direção para a minha vida e para a sua vida em todas as esferas, em todos os problemas, em todos os anseios, em tudo aquilo que você acha que não tem solução, a Bíblia tem a verdade, o direcionamento para mim e para você. Então, meus amigos e minhas amigas, eu preciso dizer para você que inspirar é oxigenar. Oxigenar. E eu vou te dizer algo muito importante. Você quer ser sábio? Você quer ser uma pessoa sábia? Na sociedade, na vida, na educação de seus filhos, no seu casamento, no seu relacionamento com seus pais, em tudo. Construa a sua vida nessas palavras. Você quer ser sábio? Você quer ser uma pessoa sensata, madura, prudente? Construa a sua vida nesses princípios e valores. A Bíblia não é um livro comum. Não é um livro comum. Muito embora ele seja printado num livro comum, né? Esse é um livro, né? Ele tem capa, ele tem folhas, houve uma impressão, tem um tipo de letra. Mas você sabe do que eu estou falando. Ele não é um livro comum. Diferente de todos os outros livros, esse é o livro onde o próprio Deus se dirige a cada um de nós, onde o próprio Deus está estabelecendo um relacionamento comigo, com você. Então não são palavras de autoajuda, mas sim palavras de ajuda do alto, falando especialmente ao seu coração sobre como você pode ter vida, sobre como você pode oxigenar as diferentes esferas do seu caminhar. É a palavra de Deus. Eu sei que muita gente procura autoajuda, mas olha o que nós temos a ajuda que vem do alto, e que sabe sobre o seu coração, que conhece mais profundamente do que você mesmo. Tudo isso pelo simples fato de que o autor dessas palavras é o próprio Deus, que sabe realmente o que você precisa. E o que nós precisamos é do preenchimento do nosso interior. Pois existe algo que nós temos em comum. Todos nós temos uma espécie de um buraco na alma.
Não sei se você já parou para pensar nisso. Todos nós temos um buraco na alma. Alguns chamam de vazio existencial. Alguns chamam de noite profunda e escura da alma. Outros chamam isso de apenas um desespero. Fato é que todos nós temos um buraco no coração. E a mensagem principal da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de capa a contracapa, é sobre um Deus amoroso que envia o seu próprio Filho, Cristo Jesus, para preencher esse vazio existencial. Essa é a mensagem da palavra de Deus. O próprio Deus indo ao seu encontro de maneira graciosa e amorosa para preencher esse buraco existencial no seu coração e trazer sentido para a sua vida, e trazer felicidade para a sua vida, e trazer leveza para a sua vida, e trazer graciosidade para a sua vida. Ou seja, cada versículo, cada verso, cada palavra, cada narrativa é sobre a grande história que aponta para Cristo Jesus, o nosso Salvador, que morreu por mim, morreu por você, para injetar vida plena e abundante ao seu coração. E entenda de uma vez por todas, não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa a imensidão dos seus pecados, não importa o que você fez ano passado, não importa o que você fez semana passada, não importa o que você fez ontem à noite, o que importa é que você está aqui nessa manhã e Deus está falando ao seu coração: eu vim ao teu encontro para transformar a sua vida, para injetar vida, para injetar graça, para que você viva na maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Ele morreu para oxigenar as nossas vidas de uma maneira que você jamais imaginou. Porque antes, eu e você estávamos mortos, mas agora nós podemos viver na maravilhosa graça de Cristo Jesus. Por isso ele diz, o próprio Jesus diz lá, em Lucas capítulo 24, no caminho de Emaús, um texto brilhante, e aí ele conversa ali com os discípulos e diz: absolutamente tudo, vocês não entenderam ainda? Que absolutamente tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, é sobre mim? Ele fala isso. É sobre ele? Porque ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a salvação, ele é a justiça, ele é a graça, ele é o sentido para as nossas vidas. Esse é o ponto de Cristo Jesus. Então, ao ler a Bíblia, sabendo que ela é sobre Jesus, você encontra as palavras de vida eterna que oxigenam a sua alma. Ao ler a Bíblia, sabendo que ela é sobre Cristo Jesus, você encontra vida. Você entende a oração de Cristo Jesus, santifica-os na verdade, separa essas pessoas para a verdade, porque Cristo Jesus é a verdade, é sobre Ele. Se você não lê as Sagradas Escrituras olhando para Cristo Jesus, você pode cair em sérias dificuldades e equívocos. Né? Já disse há muito tempo atrás, né, o autor da canção que a gente cantou aqui, Martinho Lutero, olha só o que Martinho Lutero disse certa vez: posso, é claro, tornar-me um homem instruído, lendo, estudando as Escrituras e pregando o que adquiri. Olha só que interessante. No entanto, tudo isso não me servirá de nada se eu não encontrar Cristo Jesus nela. Não vai servir de nada. Tem gente que está lendo a Bíblia para apontar erro das outras pessoas. Não entendeu nada. Tem gente que está lendo a Bíblia para criar regras que os outros não conseguem cumprir, mas que só ele consegue cumprir. Não entendeu nada. Tem gente que está lendo a Bíblia como caixinha de promessa. Abre assim, deu um texto aqui. Ai daqueles que fazem leis injustas. Não, esse não. Esse sim, esse é bonitinho para a minha vida. Não entendeu. Não entendeu. Nós temos que ler essa palavra olhando para Cristo Jesus, entendendo que inspirar as palavras de Cristo é oxigenar o nosso ser. Isso é ler a Bíblia, você inspira. O segundo ponto que eu quero apresentar para vocês, e não é novidade, né, é que expirar é orar. Expirar é orar. A tua palavra é a verdade. Você quer aprender a respirar adequadamente? Inspire a palavra de Deus, expire orações para Deus.
Atualmente nós vivemos num mundo pragmático, né? A maioria das pessoas se preocupam com programas, com comportamentos, com caminhos, com estratégias. Então a gente vê caminho, a gente vê curso, a gente vê ferramenta, a gente vê estratégia. Tudo isso para alcançar o quê? Resultados, alcançar objetivos. Qual o problema? Até mesmo igrejas têm se tornado mais empreendedoras do que uma família. Até mesmo igrejas. Aonde eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? Existem pessoas mais preocupadas com igrejas mais preocupadas com números de clientes do que com formação de discípulos de Cristo Jesus. Então, igrejas e estruturas cristãs preocupadas com pragmatismo. É óbvio que, eu vou dizer uma verdade para você, você sendo pragmático, você sendo estratégico, os resultados, os objetivos, o crescimento virão. Né? Eu lembro de uma palavra do professor e pastor Ricardo Barbosa, no Centro de Plantação de Igrejas. Ele falou assim, o problema da nossa geração hoje é que as igrejas elas estão tão pragmáticas que elas entenderam que se ela colocar uma pessoa carismática que prega bem, e essa pessoa pode ser até o Bernardinho, o treinador de tênis, treinador de vôlei, ou até um outro palestrante como o Mário Sérgio Cortella, e você investir em dólares, você consegue construir uma igreja de sucesso. Ele falou isso. Ele falou assim, é só você conseguir dólares e uma pessoa que saiba falar sobre a palavra de Deus, mesmo que ele não acredite em Deus. Então as igrejas mergulharam nesse perigo aí do pragmatismo, né? Então estão preocupadas mais com o consumo, com clientes, do que formação de discípulos. Só que, ironicamente, o que a gente está enfrentando aqui no Brasil? E a gente parece que não percebeu ainda, né? Hoje nós nos encontramos num país que é majoritariamente evangélico. Majoritariamente evangélico. Poxa, já pensou um país majoritariamente evangélico? Como seria um país evangélico? Os princípios, os valores de Cristo Jesus em todas as esferas, trabalho, política, educação, escola, funcionarismo público, nós somos majoritariamente evangélicos. Por que nós não estamos vivendo isso? Porque tem algum problema aí, né? Igrejas cheias, com grandes programações, cultos impecáveis no que se refere a eventos, técnicas, estruturas, luzes, muitos clientes, muito consumistas, né? E seguindo essas igrejas, porque eles vão atrás de uma palavra legal, vão atrás de uma música legal, de um show legal, e aí eles consomem, e por isso eles estão lá. Mas as pessoas continuam vazias. Problema. As pessoas continuam vazias. Por que elas estão vazias? Porque elas estão respirando errado. Estão respirando errado. Perceba que a respiração é tudo. A vida cristã não é sobre fazer mais. A vida cristã, o cristianismo não é sobre ter mais. O cristianismo apresentado por Cristo Jesus nas Escrituras é sobre ser mais. É sobre ser mais. Por isso que Jesus investiu na vida de 12 homens. Enviou 70 e caminhou de pertinho com 3. Que ele estava formando pessoas. O coeficiente é formação, é ser, não é ter. Jesus nos chamou para sermos discípulos e discípulas de Jesus. Sermos. A vida cristã é sobre ir mais fundo no conhecimento, no amor, na união de Cristo Jesus. E para isso nós precisamos inspirar a palavra de Deus e expirar nossas orações a Deus. Esse é o caminho. Então eu estou dizendo aqui que expirar é orar. Expirar é pronunciar as palavras da sua alma. Palavras de gratidão, palavras de petição, palavras de intercessão, palavras de adoração, palavras de confissão, né? Nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, palavras de lamentação, como nós encontramos no Salmo. Às vezes o nosso coração está quebrado, está doído, nós expiramos lamentação. Deus ouve a minha dor, Deus ouve a minha confissão, Deus ouve a minha adoração, Deus ouve o que eu vou cantar, Deus ouve o que eu vou agradecer. Palavras que são ressonâncias às palavras que encheram o nosso coração através da Escritura. Você inspira a Escritura, você responde com base nas Escrituras. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Então você
ora, você expira, porque antes você inspirou, agora você responde com as palavras de vida eterna que estão ao seu coração. Então Cristo Jesus habita, Cristo Jesus fala conosco e nós respondemos com oração. Isso é expirar. Por isso que oração é diálogo, por isso que oração é relacionamento, e por isso que eu vou te dar uma dica fantástica para a área de espiritualidade. Por isso que a gente precisa entender que quem fala primeiro é Deus. Deixe Deus falar no seu coração. Vai ter um momento seu de devocional, abre a palavra. Acalma o teu coração. Deixe Deus falar com você. Aí você responde. Porque oração é relacionamento. Oração é diálogo. Oração é conversa. A Bíblia é o falar de Deus contigo. A oração é a sua resposta a esse maravilhoso bom Deus. E assim como você não consegue inspirar, né, sem expirar, o que eu estou dizendo aqui? Você não consegue segurar o ar nos seus pulmões, né? É impossível. Uma hora você tem que expirar. Dessa mesma maneira, você tem que expirar orações. A partir do momento que você inspira a palavra de Deus, você naturalmente encontra o quê? O desejo, a necessidade, o impulso, a vontade de orar. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso inspirar isso a Deus. Eu preciso reverberar isso a Deus. A palavra falou comigo. Eu preciso agradecer a Deus. Eu estou num momento de aflição e angústia. Eu preciso pedir para que Deus molde a minha vida. A necessidade e o impulso de falar com o seu Pai. Pois o Espírito Santo habita em você, você está unido em Cristo Jesus, logo você não é estranho, você não é estranha, você é filho, você é filha, e esse Espírito Santo de Deus, que habita em você, te ensina a clamar, Abba, Pai. É isso que ele nos ensina, a você ir até o seu Pai. Abba é um termo aramaico para pai. Pressupõe relacionamento. Pai, eu quero me relacionar contigo. Eu quero falar contigo, porque eu sou filha, eu sou filho. E mesmo quando você se encontra numa situação, quem aqui nunca, né? Quem nunca não se encontrou numa situação onde você não sabia o que orar? Você não tinha palavras, tamanha era a dor, tamanho era o desespero. O que eu vou pedir? Eu não consigo ver solução, eu estou no fundo do poço, eu não consigo nem orar, eu só consigo chorar diante da presença de Deus. E eu digo para você que essas são as orações mais honestas e que chegam ao coração de Deus, né? As nossas lágrimas honestas diante de Deus. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que nesse momento em que você não sabe pôr palavras, sabe o que acontece? O Espírito Santo de Deus, no momento em que nós estamos por um grito desesperado por dependência, um grito desesperado por conforto, por intimidade, como uma criança em prantos, lá em Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando você não sabe orar, sabe o que Deus faz? Deus ora por você, porque Ele quer se relacionar com você. Jesus ora por você, porque Jesus é a verdade, porque Ele te santificou para a verdade, porque Ele quer se relacionar com você. Concluindo, eu vou citar para vocês alguns títulos de notícias que eu pesquisei no Google recentemente. Dei uma pesquisa no Google, pesquisa básica, olha só os títulos que eu encontrei. BBC News Brasil. Os surpreendentes benefícios de se aprender a respirar. Está lá a reportagem, depois você pode procurar. Viva Bem UOL. Ansiedade controlada, sono melhor e mais 6 benefícios em respirar direito. Poxa, olha que título, né? Quem não quer, né? Controlar a ansiedade, dormir bem, mais 6 benefícios? Só respirando corretamente? CNN Brasil. Respire melhor para viver melhor, porque respirar é o seu superpoder. Olha só. Eu gostei desse título, né? O seu respirar é o seu superpoder. E a gente poderia ficar aqui citando várias reportagens
sobre esses benefícios da respiração correta. Só que hoje eu quero fazer um exercício com você diferente. Porque nós não estamos falando sobre respiração física. Nós estamos falando sobre respiração da alma. Sobre inspirar a palavra de Deus e expirar orações. Eu vou colocar um vídeo aqui. Deixa eu já avisar para você que tipo de vídeo que é, enquanto a Thaís vai preparando ali. Eu vou colocar um vídeo que foi desenvolvido por especialistas do Children's Mercy Hospital, o hospital pediátrico lá em Kansas, no Missouri, lá nos Estados Unidos. E por isso que ele é bonitinho, assim, porque ele é um hospital para crianças, tá? E aí, um hospital específico para crianças, eles têm alguns exercícios para lidar com a ansiedade de crianças que estão internadas por diversas razões. Por isso, esse é o exercício de respiração, conhecido como exercício do peixinho. Eu sei que a claridade aqui esteja atrapalhando um pouco a nossa projeção, mas você está vendo um peixinho aqui e... Calma lá, Thaís, não dá o play ainda. E o que vai acontecer? Quando esse peixinho sobe, a criança aprende a inspirar. Quando o peixinho desce, ela vai expirar. Tá? Um exercício simples. 1 minuto. Vamos fazer juntos? Vamos lá? Olha para o peixinho. Vamos lá. Talvez você nem tenha percebido, mas se um médico aqui agora tirar a sua pressão, ela já se normalizou, você já ficou menos ansioso, menos ansiosa, só com esse exercício básico. Você já ficou mais calmo, você já ficou até mais focado. Mas como eu disse, a questão é treinar a nossa alma. Fazer a nossa alma respirar corretamente. Então, utilizando a oração de Cristo Jesus, nós vamos fazer um exercício agora de oxigenar as nossas almas com as palavras de vida e expirar uma oração. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Inspirar a todo momento as palavras de Deus e na liturgia da vida, no dia a dia, de segunda a segunda, você expirar orações daquilo que Deus está falando com você, para que te traga foco, direcionamento e saúde para a sua vida, para a sua jornada. Então, nós vamos fazer esse mesmo exercício aqui, agora mas sem o peixinho, tá? E no momento que a gente vai inspirar, eu vou dizer as palavras de Jesus: santifica-os na verdade. E no momento que nós expirarmos, nós vamos expirar essa oração: a tua palavra é a verdade. E esse exercício vai ser uma oração. E esse exercício vai oxigenar o nosso interior. Então a gente vai inspirar, santifica-os na verdade, e vamos expirar as palavras de Jesus: a tua palavra é a verdade. Esse é o primeiro exercício. Você está preparado para oxigenar a sua alma? Se for mais confortável, feche os teus olhos nesse momento e nós vamos fazer a nossa alma respirar. A nossa alma respirar. Então nós vamos, nesse momento, inspirar. Vamos lá? Santifica-os na verdade. Agora você expira. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade.
Agora você expira. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Amém. Uma coisa tão óbvia, né? A gente saber que não tem como viver sem respirar. Mas muitas vezes a rotina asfixia o nosso interior, asfixia a nossa alma. Nós precisamos intencionalmente lembrarmos a cada manhã de que ler a palavra é inspirar e que orar a Deus é expirar. E isso oxigena o nosso interior. Isso nos leva a um crescimento profundo com Cristo Jesus. Isso é ir mais fundo. É você ser formado na aparência, nos princípios, nas palavras, nos valores de Cristo Jesus. O ter, depois é consequência. Mas nós precisamos aprender a respirar. Porque a sua alma respirando corretamente, vai chegar um momento em que sem a palavra de Deus e sem as orações, você vai chegar à conclusão de que não tem como viver, como nós cantamos aqui, porque Ele é o nosso respirar. Nós dependemos dEle, nós vivemos para Ele, a nossa vida é direcionada em função dEle. Sua alma respirando corretamente, você irá cada vez mais a fundo no crescimento de Cristo Jesus. Inspire as palavras de vida eterna. Expire orações em resposta ao maravilhoso bom Deus que está trabalhando na minha e na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.